O título da mensagem de hoje é a base do alinhamento e a base do desalinhamento. Gênesis 1, verso 1, está escrito assim: no princípio Deus criou, diga Deus criou, joia, os céus e a terra. Esse mundo aqui não é um inferno não, foi Deus que criou. Teu casamento não é um inferno não, foi Deus que criou. Teu corpo não é um inferno não, foi Deus que criou. Pensa nas coisas que Deus criou e alinha, coloca em ordem. Se estava quebrado, conserta. Se estava faltando, completa. Se estava fora do lugar, é hora de colocar no lugar. Mas não amaldiçoe aquilo que Deus criou, para a honra, glória e louvor do nome santo dEle. Diz então, a terra era, e a tradução mais literal vai dizer estava. Era uma transição, era um período de alinhamento. A terra era, ou ainda melhor, Rodrigo, estava sem forma e vazia. É melhor que as coisas deformadas estejam vazias do que cheias. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque se a gente construir uma casa e as paredes estiverem deformadas e encher de gente lá dentro, quando a casa cair, o estrago é grande, vai morrer gente. Mas se a casa estiver vazia, só se vai perder coisas materiais. Quem está entendendo? Tem coisa que Deus ainda não encheu a minha e a tua vida, porque ainda está desalinhada as paredes. Estou começando a pregar. O mês está começando. Aqui nós estamos falando da criação de Deus. Já tinha pecado na terra? Hein? Não. O diabo tem domínio e poder sobre Deus? Não. Até aqui, e você vai entender o que eu vou explicar. O diabo tinha poder sobre alguma das obras de Deus? E depois? Por quê? Porque o homem deu legalidade. O homem é a obra de Deus, mas o homem deu legalidade. Até aqui o diabo não tinha legalidade alguma, e ainda assim estava como? Vazio. Ainda assim estava vazio. Então para de pensar que é só porque eu não tenho tudo que eu quero, as coisas não são como eu queria, porque que Deus não está presente. Aqui Deus está presente, não tem pecado, o diabo não tem legalidade, mas ele está vazio. Por quê? Porque Deus está trabalhando, porque Deus está alinhando, Deus vai colocar as coisas no devido lugar. E sabe por que muita gente perde de ser cheio? Porque sai da sua posição quando Deus começa a colocar as coisas no lugar. Nós passamos um mês de março falando de tempestade. Quando Jesus manda os discípulos atravessarem, enquanto ele sobe, termina de despedir a multidão, depois sobe o monte para orar sozinho com o Pai. Depois ele vem andando sobre as águas, ele está vindo andando sobre as águas para colocar as coisas no lugar. A tempestade quietinha, os discípulos em segurança e mais uma experiência de fé. Isso é colocar as coisas no lugar, gente? É ou não é? Agora no desespero, imagina seus discípulos pulam do barco e morrem afogados. Quantas vezes nós perdemos o melhor de Deus, porque nós não confiamos que Ele estava no caminho, porque nós não confiamos que Ele estava trabalhando. Aí nós tomamos a rédea, nós tomamos o controle da situação e passamos a agir por conta própria. E às vezes, digo mais, muitas vezes, quantas? A gente faz isso sob o argumento que alguém também fez. Então, se alguém tirou as coisas do lugar, eu tiro também. Quem aqui tem irmãos? Então você já usou esse argumento e já ouviu esse argumento. O Tiago também fez. Vocês não vão falar para o Tiago? Aí o Tiago, foi a Jenny. Manda ele tomar banho primeiro, está mais suja que eu. Por que todo dia eu? Era assim também, Zé? Os bonitinhos que servem a Deus hoje, não era assim? Era.
que acontece, gente? A gente tem o costume de terceirizar responsabilidades, transferir culpas, não assumir. Agora, homem aqui que fez homem ao máximo comigo, se estiver fazendo isso aí ainda, eu vou dar para eles o prêmio Tanga Frouxa. Troféu Tanga Frouxa. Porque a gente aprende ali. Não é isso, irmão Luiz? As transferências de culpa, de responsabilidade terminam aqui, acabou, eu assumo. Eu não vou ficar aquele jogo de empurra, empurra. Se as coisas estão fora do lugar, vamos colocar em ordem. Vamos colocar em ordem. Nós não vamos usar a desordem como desculpa para piorar o caos. Deus criou, a terra ainda está sem forma. A terra ainda está deformada e está vazia. E é Deus quem está criando. Mas Ele não terminou. Ei, olha para quem está do teu lado e diga: calma. Deus não terminou a obra que Ele está fazendo na tua vida. Calma. E deixa Ele fazer até o fim. Ele ainda não terminou. Ele é Senhor do caos também. Quem diz que Deus não tem autoridade sobre o caos? Quem diz que Deus não governa sobre o caos? Quem diz que Deus não domina o caos? Quem diz que o caos não conhece e respeita a voz de Deus? A gente tem medo do caos, Deus não. A gente se revolta com o caos, Deus não. A gente fica nervosinho por causa do caos. Quem tirou tudo do lugar? Arruma isso aqui, menino. Aí Deus não, fala: calma, vamos colocar tudo no devido lugar. Vem cá você, põe isso aqui no lugar. Vem. Já viu num ambiente profissional? Às vezes é profissional. Eu pego muito exemplo de família, irmão, porque não tem jeito, né? O fruto não cai muito fora muito longe do pé, né? A gente fala muito de família porque é a veia que Deus nos deu, chamado. Mas às vezes no trabalho tem aquele que chega e fala: ah, meu Deus, e agora? Olha, chegou outro, falei: calma, vamos fazer o seguinte, você começa limpando ali, você pega para arrumar aqui e o outro ali. Não, mas nós nunca vamos conseguir. Mas se continuar aqui lamentando, gritando, xingando, esperneando, nunca vamos conseguir mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar fazendo aquilo que a gente pode. Vamos começar fazendo aquilo que a gente pode. Então vamos começar, ó, quem pode varrer lá ao fundo? Ó, então vamos isso, vamos aquilo. Gente, eu já ministrando, eu já compartilhei aqui. Uma vez um pastor pregou e ele fez um comentário que nunca mais saiu do meu coração. Quando Portugal, numa guerra, foi devastado. Quem já ouviu falar dessa aí? Se eu não me engano, foi Marquês do Pombal, essa história. Se eu não estiver enganado. Mas pode não ser, não importa quem foi. Importa o que fez para a gente. A nação estava desesperada, em luto, muita morte, muita destruição, uma tragédia. Um homem se levanta e fala: para, primeira coisa, enterrem os mortos. Enterrem os mortos. Não, mas frio assim, não é questão de ser frio. É que enquanto os mortos estão ali, não dá para trabalhar, vai começar a cheirar mal, e o ambiente de depressão vai piorar, à medida que vai acelerando o processo de decomposição, e alimentando luto. Então a primeira coisa, não tem o que fazer, morreu, enterra. Agora vamos começar a reconstruir. Deus lida com o caos dessa forma. Deus olha, Ele cria, foi Ele que criou. Vamos lembrar aqui que é Deus. Deus está em ação. E quando Ele vê que ainda a terra é sem forma, vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, o Espírito de Deus se move sobre a superfície das águas. Ele começa a se mover para mudar cenários. Deixa o Espírito de Deus se mover na tua vida para mudar cenários também. O verso seguinte vai dizer assim, verso 3: então Deus disse: haja luz, e houve o quê? Luz. E Deus viu que a luz era o quê? Boa. E separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite.
que Deus faz agora? Vamos começar a separar as coisas. O que é luz, o que é escuridão, vamos dar nome às coisas. Isso é problema, isso aqui é paciência, isso aqui é resolve, isso aqui é não tem o que fazer. Não é tudo a mesma coisa, nem todo problema é igual, nem toda crise se resolve do mesmo jeito, nem toda doença é para a morte, nem toda dívida é para falência, nem toda rescisão contratual significa um desemprego desesperador. Muitas vezes é a situação te empurrando para empreender, mas nem todo desemprego é para a pessoa empreender. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus não dá nome às coisas. 2 pessoas foram dispensadas do trabalho, uma tem aptidão, tem o dom, tem visão para empreender, outra não. Uma tem que procurar emprego, outra tem que começar seu negócio. Quem está entendendo o exemplo que eu estou dando? É tudo a mesma coisa? Não. Chama o que é luz de luz, chama o que é escuro de escuro, e está tudo bem. Cada um cumpre o seu papel. Tem 2 filhos totalmente diferentes um do outro. Pensa nos extremos. Rogerinho tranquilo, de pequeno, uma obediência que, olha, eu ficava escandalizado com ele. Eu falava, meu Deus, esse menino só faz eu me sentir pecador. Eu falava assim, eu sou muito pecador, porque esse menino era não sei o quê, e bonitinho para todo mundo, e abraçava todo mundo, e Deus te abençoe para todo mundo, obrigado, Deus abençoe, e tal, e tal, e tal. Claro que chega na fase da adolescência, precisa de uns ajustes, precisa dar umas apertadas nos parafusos, tal, mas vai. Só que o Rogerinho passa, irmão, então, a cadeira virada, caída aqui, ele tropeça na cadeira e continua, e vai para o quarto dormir. O Israel vê que um papelzinho picado da cadeira caiu, ele vai, pega o papelzinho e põe no lixo. Só que tenta pôr cabresto no Israel para você ver que luta que é. Qual dos dois é pior? Nenhum dos dois. Não, pastor, eu acho, o problema é seu, os filhos são meus. São incríveis os dois, cada um do seu jeito. O Rogerinho, a gente tem que colocar fogo nele, velocidade. Mas já tem obediência, tem temor. E o Israel a gente tem que segurar, porque a velocidade já está ali, mas precisa de controle. Velocidade sem controle não resolve. E controle sem sair do lugar também não. Quem está entendendo? Cada um nomeado do seu jeito. Deus vai nomeando. Aí é interessante que o que Deus faz, Ele repete no homem, porque Ele criou o homem à sua imagem e Ele traz os animais e manda o homem fazer o que, Jenny? O que, Jenny? Nomear, porque travou, porque o pastor pergunta assim, trava mesmo. É igual o professor quando pergunta para a gente, a gente sabia até a hora que o professor perguntou. Nomear, porque Ele nos criou para refletir a glória dEle aqui na terra. Então se Deus começa alinhando as coisas, por que com a gente vai ser diferente? Que a gente vai ficar esperando? Não, agora eu quero que Deus alinhe as coisas. Não, Ele fala, não, agora é você que vai alinhar. Eu te criei para ser igual a mim, você vai fazer o que eu faço. Se eu alinho, você alinha. Se eu nomeio, você nomeia. Se eu abençoo, você também. Olha que incrível. Alinhamento. Alinhamento. Filho tem que parecer com o pai. A gente tem que parecer com Deus nas nossas ações. A gente tem que parecer com Deus. E é oportuno falar disso agora, logo após a Páscoa, porque todo mundo achou bonito, incrível, todo mundo chorou e se emocionou em pensar em Jesus na cruz, mas a gente quer se parecer com quem toma a sua cruz, a gente quer se parecer com quem nega a si mesmo, a gente quer se parecer com quem é obediente, ainda que isso doa muito, submisso aos céus, à palavra, ao Pai, alinhamento. Deus nos chamou para viver alinhado. As pessoas aqui na terra precisam olhar e falar assim, será que Deus existe? Aí o outro fala, existe. Por quê? Porque eu tenho um vizinho, eu tenho um colega de trabalho, eu tenho uma... Não, eu vou te dizer. Nós somos criados para que quando alguém que se diz ateu, numa roda de conversa, diga assim, eu não acredito em Deus, mas eu vou te dizer, se Deus existe, fulano de tal é o mais próximo do que eu vi até hoje. Quem está entendendo o exemplo que eu estou dando? Ele nos criou para manifestar a glória dele na terra. Alinhamento.
Se não alinhar, não vai acontecer. E aí, Deus vai nomeando, Deus vai dizendo, haja, haja. O que você hoje disse para haver no seu dia? Final do dia, dá uma olhadinha no resumo, se não foi mais ou menos o que haviu ou houve. A gente reclama de terminar o dia com dor de barriga, mas alguém avisou no meio do dia, não come isso aí que está estragado, mas a gente comeu. A gente falou o que não devia, ou falou com quem não devia. A gente ouviu quem ou o que não devia, ou a gente não ouviu quem deveríamos ouvir. E aí dá dor de barriga mesmo, e para de pôr a culpa nos outros. Terminei o dia, e houve aquilo que eu abri a boca para dizer que haveria. Hoje o Israel acordou, a pastora tinha saído com o Milton Mancélia levar para fazer exame, e eu estava na sala trabalhando. O Israel chegou, e hoje meu dia foi cheio, mas cheio daquele jeito que olha. Mas também hoje acho que eu bati o recorde. E quando fui entrar para cá, chegou mais uma mensagem mandando, mais um pedido. Não, só uma cotação. Falei, agora só depois do culto. Porque a gente está plantando, a gente está profetizando, e a gente está colocando a vida em ordem. E Deus honra quem põe a vida em ordem. Mas Ele também deixa passar vergonha quem vive no engano. Porque o nome dEle está em jogo. Aí o Israel apareceu, muito engraçado. Camiseta, fraldinha, cara amassado. Olhou para mim, olhou para o lado, para o outro, procurando a mãe. Não encontrou a mãe. Fácil, aí foi muito engraçado. Eu estou sentado com a cadeira, a mesa aqui, sofá dali. A hora que ele não viu, ele baixou assim e começou. Contornou a mesa, foi até atrás do balcão, lá na cozinha, agachado, e voltou desse mesmo jeito. E eu estava numa ligação com um cliente, eu não podia na hora rir. Irmão, foi uma luta para eu não rir ali. Ainda bem que no meio das tossidas dá para dar uma... Aproveitei e dei uma... Aí quando eu desliguei, irmão, ele já estava dentro do banheiro, sem fralda, vaso sanitário na frente dele, ele sem fralda, só a camisetinha. Eu cheguei, falei, fez xixi? Ele falou, não, eu fiz lá no outro banheiro, no seu, pai. Eu falei, o que você está fazendo pelado na frente desse vaso? Então você já fez xixi. É que agora eu quero fazer cocô. Falei, então bora lá. Eu falei, agora me fala uma coisa, por que você passou assim abaixado ali? Ele olhou para mim, ele está com a mania agora de fazer assim com a sobrancelha. Ele falou, porque eu estava procurando a mamãe, para procurar tem que ser abaixado. Eu não aguento. Beleza, fez o serviço, limpei ele, vem aqui para a sala. Aí ele falou, papai, quero ver desenho. Já saiu ligando a televisão. Eu falei, ei, primeiro vamos orar. Presta atenção como que a gente, ao invés de se alinhar com o céu, a gente se alinha demais com a terra muitas vezes. A gente olha para os outros e não para Deus. Olha só. Levantei, parei tudo, dobrei meus joelhos, ali no sofá mesmo, só que no chão, claro. Falei, vamos orar, né, filho? Começou o dia seu agora. Pá, ele dobrou o joelhinho dele em cima do sofá. Aí já foi começar, meu Deus, eu te amo, sabe? Eu falei, calma, você já vai falar que ama primeiro? Joelho aqui do lado do papai. Aí ele foi mais para trás e continuou em cima do sofá. Eu falei, não, no chão. Aí ele, muito engraçado, ele ralou o joelho, deve ter uns 3 meses já. Só tem um farelinho lá. Ele virou e fez assim, papai, aqui assim, tá dodói aqui, então eu vou ficar aqui em cima mesmo. Falei, tá bom, e nem me liguei. Tá bom, oramos. Quando a pastora chegou, que eu contei para ela, ela falou assim, amor, foi porque aquele dia foi orar eu, você, ele, o Inho, sábado. Eu estava no quarto orando, chamei todo mundo, vem todo mundo orar aqui junto. Todo mundo dobrou o joelho ali. Foi, dobra o joelho aqui no pé da cama, todo mundo. Aí a hora que o Rogerinho chegou, o Rogerinho estava com o joelho bem ralado. Eu falei, o Rogerinho nem pediu, eu falei, Inho, você pode dobrar o joelho em cima da cama, que seu joelho está bem ralado. Mas nem me liguei hoje. A pastora falou assim, isso aí foi porque Israel viu que você deixou o Rogerinho ajoelhar na cama. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo. A gente se alinha sobre o que deram para os outros, o que fizeram para os outros, o que os outros ganharam, o que os outros perderam. Quando a gente deveria se alinhar com o que os céus estão falando a nosso respeito e não a respeito dos outros, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus.
Para de querer viver a vida dos outros. Para de medir força com os outros. E começa a alinhar com o céu. É isso aqui, Deus. Então, é nessa direção. É hora de dobrar o joelho. Então, Deus está mandando é comigo. Mas o outro não vai dobrar. Problema dele. A gente está igual o homem que saiu para assalariar trabalhadores. Combinou um salário com os primeiros que chegaram. Estão trabalhando. Dali umas 2 horas chegaram outros. Ele falou, vou pagar o mesmo salário para quem começou desde o início. Joia. Chegou um pessoal no final da tarde. Ele falou, vem trabalhar também. Vocês estão aí à toa? Estamos. Vem trabalhar. Eles foram, entraram, trabalharam só um pouquinho. Acabou o expediente, ele foi e pagou o que ele tratou com um. X e X. Os que começaram a trabalhar cedo olharam e ficaram indignados. Falaram, que isso? O pessoal chegou agora no final do expediente e ganhou o mesmo tanto que a gente. Eu falei, peraí, quanto que eu combinei com vocês? Tanto. Eu honrei? Honrou. Então o que você tem a ver com o que eu faço com o meu dinheiro? Se eu quero pagar para eles o mesmo tanto, para eles trabalharem 5 minutos, ou para eles nem trabalharem, só assistir, o dinheiro é meu. O que eu combinei com você eu estou honrando. Ei, Deus olha para a gente às vezes e fala assim, o que você está tão preocupado em se meter onde não é com você? Vamos tratar do nosso aqui. Eu tenho alinhamento para você. Irmão, esse mês é mês de orar e jejuar como nunca. Se consagra para que a tua vida e a minha vida, nossa igreja, nossa família, negócio, o que for, esteja alinhado com o que o céu está dizendo com cada um de nós. A base do alinhamento é saber que Deus é Senhor do caos e que Ele não para de se mover por causa do caos. A base do alinhamento é saber que Deus cria com o poder da palavra, e tem gente que derruba, destrói com o poder da palavra. A língua é um fogo que incendeia uma floresta, Tiago disse. Isso é sério. Com ela adoramos a Deus que nos criou, bendizemos a Deus que nos criou, mas com ela amaldiçoamos o homem que foi criado em imagem e semelhança de Deus. E não importa o quão caído no pecado o homem esteja, ele ainda foi criado em imagem e semelhança de Deus. E quem vai tomar a briga é Deus, porque a imagem e semelhança é dele, não é minha nem sua. A gente entra em rota de colisão, desalinha e começa a viver debaixo de maldição. É hora de alinhamento. Mas sabe, pastor, não é justo. Ei, peraí, nós vamos ter de verdade essa conversa com Deus sobre ser justo ou não, quando Ele pôs um filho numa cruz? A gente tem que ter coragem para entrar numa conversa dessa com Deus. Se você topa, joia, eu vou ver mais alguém para entrar com você, porque eu não tenho. Eu não colocaria nenhum dos 2 meninos na cruz. Nem a minha esposa, ela faz raiva tem hora. Tem hora que ela faz raiva, irmão. E tem hora que eu faço raiva para ela. Você acha que eu não faço? Você, não, pastor, imagina ser um casal pastor. Ah, irmão, graças a Deus cada vez a gente vive melhor. Mas tem hora, irmão, tem hora que a gente continua vivendo bem, porque a gente engole o sapo, a rã, o sapário inteiro. Não sei se existe sapário, mas arrumei agora. E depois passa tudo bem. Mas, ei, Deus quer alinhar as coisas, porque a nossa vida tem que ser uma vida de bênçãos. Uma vida de bênçãos. Mas se a gente andar desalinhado, se os nossos lábios pronunciam maldição em cima de maldição, a gente precisa lembrar que a gente está soltando sementes. Isso aí é como aquela pessoa que disse assim, ei, quando você andar pelo caminho, cuidado com aquilo que você lança, porque você pode semear ou lançar espinhos na ida, sem se dar conta que na volta você estará descalço. Se na próxima volta da vida, se no próximo ciclo da vida a gente tiver que andar descalço, e a gente foi bem lançando espinho, porque eu não estava com tênis bom, estou com tênis bom, aí, joga espinho aí, que se lasque, quem tiver de chinelo, sandália furada, ou descalço, mas na volta é você que vai voltar descalço, e vai pisar tudo que você lançou no caminho. Isso é lei de semeadura. Deus olha para o caos e não murmura. A gente olha para o trânsito e murmura. A gente, infelizmente eu ainda luto, melhorando. Vixe, melhorei muito. Vixe, quem me conhece sabe. Não mando mais beijo para os outros motoristas.
mandava para pirraçar, mandava. Aí o cara do céu, você quer fazer assim? Os caras queriam me matar. Fazia para fazer raiva. Imagina, pega um bandido, ou um polícia, fala, vem cá, desacata a autoridade, só porque eu te mandei um beijinho. Sei lá. Mas a gente vai mudando. Mas é luta. Eu comecei a perceber, gente, eu não aguento murmuração. E eu comecei a perceber que eu era murmurador. Você também, viu, Zé? Tá pensando o quê? Você acha que eu vou ficar sozinho? Eu vou fazer igual a Eva. Eu vou sair apontando alguém. Gente, brincadeiras à parte, mas eu vou falando dessa forma. Até às vezes a gente descontrai para quebrar. Mas alguém está entendendo o que Deus está falando com a gente hoje aqui? É hora de alinhar. Se a gente quer mudar o nível do ambiente que a gente vai viver, da colheita que a gente vai desfrutar, do tipo de vida que a gente quer ter, a gente precisa começar a se atentar para as sementes que a gente está deixando no meio do caminho, conscientes ou inconscientes, voluntárias ou involuntárias. Não é porque, sabe, eu estava com o saquinho rasgou e caiu sem querer. Se caiu na terra, deu uma chuvidinha, vai brotar ou não vai? Não importa se foi sem querer, precisa corrigir. Se pôs uma semente ruim, volta e arranca, pede perdão, conserta a coisa. Deus aqui está alinhando tudo. Olha, haja luz, haja separação entre a luz e as trevas, entre o dia e a noite. A noite passou, veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse, Deus continuou falando, haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra, porque antes era tudo uma coisa só, imagina. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço de céu. Esse céu que a gente vê, mas você vê aqui que fala dos céus. Esse primeiro céu que a gente vê, que a gente quando anda de avião voa nele, Deus separou. Mas tem os céus acima desse, dimensão de Deus, celestial. E aí, que tipo de recado a gente está fazendo subir? Que mais? Vamos lá, porque não dá para parar aqui para ficar. Eu tenho que falar mais coisa com você, ó. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era o quê? Bom. O que é bom? Alinhar as coisas. O que é bom? Colocar cada coisa no seu devido lugar. O que é bom? Não murmurar, não praguejar, porque tem um caos, mas abrir a boca e abençoar, colocar em ordem, para que o caos se desfaça e tudo seja colocado em ordem, de modo que pessoas, animais, seres vivos possam viver, crescer e multiplicar, a natureza dá frutos, flores. Irmãos, a nossa vida tem que ser fértil nas mãos de Deus. A gente precisa dar fruto nas mãos de Deus. Deus tocou, a gente dá fruto. Deus deu uma palavra, a gente dá fruto. Deus deu uma direção, a gente dá fruto. Por quê? Por causa da palavra dele. A gente precisa produzir. Quantos de nós estamos produzindo mais um para Jesus? Quantos de nós estão produzindo um bom testemunho, de modo que as pessoas se inspiram em nós? Eu já vi pessoas lidarem com tragédias terríveis, e eu olhava e dizia: essa pessoa está me inspirando demais. Como é que a pessoa passa por uma tragédia, uma dor, um momento desse, e tão apegada com Jesus? Estão gerando frutos no meio do caos. Quer viver alinhamento? Peça para Deus: Senhor, me dê condições de gerar fruto e abrir a minha boca para produzir vida até no meio do caos, porque foi isso que Deus fez. No meio do caos ele continuou profetizando, ele continuou abrindo os céus, ele continuou edificando. 3 meses passamos profetizando, céus abertos e edificação. Agora é hora de alinhamento. O alinhamento depende muito do haja. Então esse mês, mais do que nunca, faça um voto com seus lábios, para você não pecar contra Deus com palavras,
que desonram a Ele. Vigie suas palavras, mais do que nunca. É hora de alinhamento. Diz ainda, eu parei no verso 10, verso 11. Cadê o 11? Está tudo rabiscado aqui, que eu nem consigo ver aqui, acho que aqui é. Parou aí, não assim aconteceu, né? Que aqui está rabiscado bem em cima do número. Não. Tá. É que eu não li todo o versículo. Então vamos lá. Produz a terra a vegetação. Então Deus diz: produz a terra a vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era o quê? Cada um segundo sua espécie. O que a terra está replicando? Deus. Gente, presta atenção. Deus coloca as coisas em ordem e vai dando fruto. A terra se põe em ordem e dá fruto. Deus cria os animais. Ele os coloca em ordem. Homem, dá o nome. Pronto, agora os animais vão reproduzir. Tudo que Deus põe em ordem, Ele põe para dar fruto. Tudo que Deus põe em ordem, Ele põe para dar fruto. Se eu e você deixarmos Deus alinhar nossa vida, colocar as coisas em ordem, se prepara, porque vai ser o ano mais fértil, mais produtivo, mais bem sucedido da história da nossa vida. Mas se continuar desalinhado, lembra que a gente começou falando? É melhor o desalinhado ficar vazio, porque se a casa cair, só tem o prejuízo financeiro, não morre ninguém. Deus não colocou um animalzinho na terra enquanto a terra estava sem forma. Deus não falou para uma plantinha dar flor e fruto enquanto a terra estava sem forma. Aí um monte de crente deformado, sem forma, qualquer coisa se... então eu vou largar a mão, então eu desisto da vida, então eu desisto do trabalho, então eu desisto do casamento, então eu desisto do ministério, então eu desisto. Enquanto não tiver forma. E que forma é essa? A imagem e semelhança dele, que suportou tanta coisa. Irmãos, não por acaso, e eu falei disso mês passado, Jesus entra num barco, atravessa com os discípulos, vem a tempestade no meio, ele está dormindo, eles acordam ele repreende o mar, tudo se acalma, joia. A segunda vez eles mandam ir sozinho, porque ele está ensinando, ele está replicando. Presta atenção, porque os desertos e os desafios da vida deveriam ser para nós didáticos, e não só o desespero de sair daquele lugar. Eu não vi a hora de escapar de lá, ainda bem que Deus me fez escapar. Não, presta atenção que Deus não quer que você escape dessa situação, não. Deus quer que você supere, que você vença, que você saia tendo um testemunho para contar e sendo inspiração para outros que vão ter que passar por isso. É por isso que muita gente não tem resposta de Deus do que está pedindo, porque o que Deus quer não é aliviar a tua barra, é te ajudar a vencer, é te ajudar a ir além. Para quê? Para que a hora que chegue do outro lado nós temos uma história para contar. Nós temos um testemunho para contar. Nós vencemos. A Bíblia diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. A gente precisa valorizar o sangue que foi derramado por nós na cruz. Não tem luta maior do que o poder do sangue de Jesus. Não tem guerra, deserto, aflição maior do que o sangue de Jesus. E isso não significa que as lutas são pequenas, que elas não doem, que a gente não sente. Só significa que a gente precisa realinhar a nossa visão, olhar para algo maior, olhar para algo mais poderoso. Essa semana, quando cada um dos problemas bater a nossa porta, seja pelo lado de fora ou pelo lado de dentro, porque muitas vezes a maior tempestade está acontecendo dentro e não fora, que a gente não venha se esquecer de olhar para algo maior. Há poder no nome e no sangue de Jesus. O nome dele está disponível, o sangue dele foi derramado até a última gota em nosso favor. Não se esquece disso. Realinha a tua visão. Enquanto todo mundo vê um gigante e tem medo de entrar na arena, Davi diz: esse incircunciso filisteu afrontou Deus vivo. Davi vê um homem que se levantou contra Deus e que Deus vai abater na arena.
Davi está ali, eu imagino Davi coçando a mão e dizendo, quero ver quem que vai derrubar. O cara foi falar contra Deus, está morto já era, isso aí já era, só quero ver quem vai ser. Será que vai ser meu irmão? Será? Eu acho que tem um colega aí que eu conheço. Eu acho. Ninguém foi. Davi falou, peraí, ninguém vai? O jogo está ganho. Alguém disse, você é louco, olha o tamanho do cara. Não é o tamanho do cara, é o tamanho das baboseiras que ele falou. Ele afrontou o Senhor é maior que ele, o Senhor é maior que as palavras dele, o Senhor é maior que o exército inteiro deles. Ele mexeu com quem não podia e hoje ele cai por terra. Irmão, começa a enxergar como Davi. Os seus problemas são como Golias, eles estão tentando afrontar Deus, porque você é imagem e semelhança de Deus. Então começa a dizer, em nome dos seus exércitos, eu vou vencer. Alinhamento. Eu preciso olhar para o problema. Esses dias eu estava com muita dor na garganta, tosse ainda estou, mas toda vez, está aqui a minha esposa testemunha, para não deixar eu mentir sozinho, nem sozinho nem acompanhado, igual a Safira e a Ananias. Toda vez que eu tossia, doía a minha garganta, eu tossia, parecia que uma faca estava rasgando e tal. Aí eu terminava, Jesus, glória ao teu nome, eu te amo, Jesus. Cada vez que ia sair uma expressão de dor, eu falava, não vai terminar como murmuração, vai terminar como adoração. Eu não tinha o poder, queria, de numa oração resolver todo o problema, não aconteceu, mas eu tinha o poder de escolher como eu ia me posicionar no meio daquela dor. É sobre isso alinhamento. Alinhamento não é sobre tomarmos uma vacina aqui, nunca mais temos lutas, ou nunca mais sermos feridos, nunca mais nos decepcionamos, nunca mais temos que encarar luto, perdas. Não. Alinhamento é sobre mudar nossa postura quando vier o luto, quando vier a perda. E aí Deus vai se agradar de nós, e Ele vai nos fazer florescer, frutificar e ir além daquele problema para honrar o nome dEle do outro lado. Alinhamento é sobre isso. Tudo começa a produzir, porque a palavra de Deus é palavra de vida. Diga comigo, se na minha boca tiverem palavras de vida, tudo vai produzir. Aí diz mais ainda, 13. A noite passou, veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse, haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, agora tudo com o seu propósito, os dias e os anos, que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim, o que aconteceu? E aconteceu. Deus te criou para ser referência onde você está, e assim vai acontecer. Se a gente simplesmente não for autossuficiente ou desobediente, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu vou ficar alinhado. O Senhor me colocar aqui, cada estrela ficou onde Deus colocou, o sol ficou onde Deus colocou, a lua ficou onde Deus colocou. A pergunta é, Rogério, e estão onde Deus colocou? Oficialmente, já tínhamos compromisso antes, mas oficialmente, desde 13 de maio, não é 20 não, oficialmente assinou papel diante dos homens dia 13, desde 20 de maio a gente comemora o aniversário de casamento, mas desde 13 de maio de 2006, oficialmente, Deus colocou eu para estar ao lado dessa mulher, e essa mulher para estar ao meu lado. Você está onde Deus te colocou? Trabalhando, servindo, adorando, ministrando, enfim. Deus me colocou na posição de estender a mão, então estenda. A gente ministrou aqui um mês passado, cada um recebeu a sua medida de fé. Se é servir, sirva com excelência, sirva com obediência. Se é para ensinar, ensine com excelência. Nós estamos onde Deus colocou, então vai brilhar, se prepara, vai brilhar. O que mais que diz aí? Diz assim, parei no 15, 16 agora. Essas rabisqueiras aqui minha, irmãos, está me complicando, vou ter que pegar uma Bíblia nova. Deus criou duas grandes luzes, que acabei de falar, a maior para governar o dia, a menor para governar a noite. Criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz da escuridão.
E Deus viu que isso era o quê? Bom. Alinha porque é bom. Vai alinhando. Agora nós estamos falando de Deus. E que dia era esse? Vamos ver a sequência agora? A noite passou, veio amanhã, encerrando o quê? Encerrando o quê? O quarto. Você está impaciente aqui com 40 minutos que eu estou pregando. E tudo ficou esperando 4 dias para Deus criar. Até essa parte. Você está vendo como o problema nosso não é que Deus não está em ação? É que a gente se tornou uma geração tão acelerada, tão impaciente, tão desconectada da realidade, da essência, do propósito para o qual fomos criados, que a gente quer tudo assim. Se é Deus, então de uma vez Ele cria tudo, põe tudo no lugar, faz tudo funcionar e acabou. Deus tinha poder para fazer isso? E por que Ele não fez? Porque Ele sabia que em 2024 a gente já está tão acelerado que a gente não poderia esperar na fila 5 minutos para pegar um lanche. A gente ia ficar indignado, revoltado. Onde já se viu? Não sei o quê. Ei, cuidado com esse desespero de pensar que tudo vai ser tão rápido assim. Calma. A obra de Deus é completa. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Mas Deus podia fazer assim, né? Sabe aquela coisa, num passe de mágica? Ele não faz. Porque o processo é didático. E enquanto as coisas vão sendo colocadas no lugar. Quem aqui já ensinou alguém? Eu, por exemplo, faço isso com Israel. Você vai, quero assistir desenho, eu quero não sei o quê. Ei, essa bagunça aqui. Você estava brincando até. Papai, essa bagunça. Mas é que eu estou brincando, então você não vai assistir desenho. Ótimo, melhor ainda. Eu prefiro que você brinque do que você assiste desenho. Não, agora eu quero assistir desenho, então arruma os brinquedos. Mas depois eu vou brincar de novo. Então você pega de novo e aí você pode bagunçar. Enquanto está brincando, pode bagunçar. Não é o neurótico da organização, não. Aí o bicho é ligeiro. Mas alguém vai ter que me ajudar. E eu valorizo isso. Ele está aprendendo a negociar desde pequeno. Aí eu pego uma coisa, ou 2, 3, falo, pronto, te ajudei. Agora termina o resto, que foi você que espalhou. Pronto, papai, terminei. Olha, joia, agora pode assistir desenho. O processo é didático. Enquanto aquele tempo que a gente leva para arrumar as coisas, faz a gente pensar 2 vezes antes de bagunçar tudo de novo. Por isso a gente tem que tomar cuidado para não tentar encurtar deserto dos outros. Eu já tentei encurtar deserto dos outros, eu me lasquei. Porque é o deserto que vai ensinar a pessoa a não fazer bobagem de novo para voltar para lá. Então, às vezes, eu e você, às vezes a gente vai ter que lidar com a paciência do tempo, da reorganização, de tudo. Até que as coisas estejam no lugar. Até que a gente possa dizer, não tem mais nada quebrado, não tem mais nada faltando e nem nada fora do lugar. Não tem. 4º dia, hein? Para Deus que podia fazer tudo com uma palavra só, economizar tempo. Mas Ele vai fazendo, de pouquinho em pouquinho. Mas diz mais. A gente já vai terminar a parte de hoje, depois a gente continua em outros textos, outra parte. Então Deus disse, encham-se as águas dos seres vivos, e voem as aves no céu acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais, marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. Cada um vai viver e se realizar conforme o seu propósito. Aí diz ainda, e Deus viu que isso era o quê? Bom, então Deus fez o quê? Quando Ele começa a criar seres vivos, Ele também começa a abençoar. Ele os abençoou. Sejam férteis, multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem onde? Na terra. Eu vou pôr um tópico hoje e orar com você. Coloca aí, por favor, presta atenção. Até Deus lida com o caos e trabalha para colocar as coisas em ordem. Mas o bonitinho não quer. O Rogério não quer. O Rogério quer fazer uma oração, dormiu, acordou num passe de mágica, a vida mudou.
Eu não estou dizendo que Deus não acelere processo, Ele acelera. Eu não estou dizendo que Deus não opere milagres extraordinários, Ele é especialista. O que eu estou dizendo é que Deus não despreza o nos ensinar. O fator nos ensinar, eu preciso ensinar para que Ele faça bem feito. Eu preciso ensinar para não cair no mesmo erro, quem está entendendo? Eu preciso ensinar para não ficar mais desalinhado. Até Deus lida com o caos e trabalha para colocar as coisas em ordem. Não seja desanimado. Mas está tudo... Vamos começar, se não começar nunca vai ser feito. Não seja desanimado. Relapso, vai arrumando de qualquer jeito. Cuidado, não esquece que você vai morar dentro disso que você está construindo, chamado vida. Nem acomodado. Não gosto de fazer exercício. Você não quer dar ao seu corpo vigor? As doenças vão cobrar de você um dia. Não, mas... Ei, tudo que a gente se nega a fazer um dia, vai nos cobrar. Não quer organizar e disciplinar a vida financeira? Não é todo dia que o dinheiro que está entrando vai entrar. E o que vai fazer quando não entrar desse jeito? Vai continuar vivendo loucamente? Não dá para ser relapso. Relacionamentos, vida com Deus, saúde, vida financeira, cada área. Não seja desanimado, relapso, nem acomodado. Vai colocando em ordem e fazendo o quê? Abençoando, porque enquanto você coloca em ordem, Deus se agrada, Deus alinha. Enquanto você abençoa, Deus potencializa e acelera o processo. Vai até o fim, porque é tempo de alinhamento, e nesse alinhamento Deus está abençoando, para que eu e você venhamos colocar cada coisa no devido lugar e resplandecer a glória dele aqui na terra, como filhos amados, mais do que vencedores. Só quem crê diz, pode aplaudir ao Senhor Jesus.